Pronto? Graça e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Precisa de microfone, né? É melhor. Tô na frente do slide, não? Lágrimas e esperança, ô Israel. O cérebro humano, ele tem duas coisas que apertam o coração da gente. Uma dessas coisas é a recordação. Hoje eu falando com Maria do Carmo, ela falou assim, quando as recordações são boas é bom, mas quando as recordações são ruins é ruim. Verdade, né? Outra coisa também é a nossa imaginação. As recordações más apertam o nosso coração, mas a imaginação nos remete à ansiedade, à preocupação. 80% do que nós preocupamos não tem necessidade nenhuma de nos preocupar, porque não vai acontecer. Que coisa interessante, 80%. E os cientistas descobriram que esses dois procedimentos, essas duas coisas da neurociência, que antes pensavam que estava no mesmo local de processamento do cérebro, não. Cada uma processa no local. Então, o que eu estou dizendo é que as nossas lágrimas vão ser processadas na área do cérebro, mas a nossa imaginação a respeito de coisas futuras processa em outro local. Adélia Prado é uma escritora mineira, poetisa e professora. Está quase com a idade de Maria do Carmo, um pouquinho mais velhinha. Maria do Carmo está com vai fazer 88. Ela está com 89. Ela é uma mineira. E como sempre, de Minas vem muita coisa boa. Ela é de Divinópolis, uma cidade bem perto de Belo Horizonte. Ela tem uma frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: o sofrimento é importante. Já começa a ficar difícil de digerir, né? O sofrimento é importante. E por que é importante, Adélia? Porque todos nós temos motivo de sofrimento. Nós somos precários, nós somos finitos, nós adoecemos, nós envelhecemos, nós morremos. E ela termina dizendo assim: por tudo isso que eu tenho muito receio de livro de autoajuda. Eu concordo plenamente com a Adélia Prado sobre isso, sabe, gente? Por isso que eu quero começar enfatizando, essa mensagem não é mensagem de autoajuda. Tem nada a ver com autoajuda. Essa é uma mensagem que vem do alto. Hoje nós vamos ter aqui, eu quero, durante essa mensagem, muito exercício com vocês de trazer à memória o que nos traz esperança. Muitas recordações. Muitas recordações. Quando eu estiver falando, vamos trazer na memória recordações. Porque é um exercício que nós vamos fazer hoje, de muitas recordações. A Bíblia é o nosso cânon evangélico. Em dois cânon, o evangélico e o católico. O nosso tem 66 livros. Um desses livros, um só, é de pura lamentação. Só fala de lamentação. O seu nome é Lamentações. E ele foi escrito por Jeremias. 586 anos antes de Jesus nascer. Foi escrito por um profeta chamado Jeremias. Foi em homenagem a ele que eu vesti essa camisa hoje. Pastor Jeremias, da 8ª Igreja de Belo Horizonte, gosta de umas camisas espalhafatosas. Aí eu vesti essa camisa hoje em homenagem ao pastor Jeremias. É lá de Minas também. Janaúba, lugar de Dona Josi. Todo mundo já ouviu falar que pastor Jeremias... já ia falar uma besteira aqui. Que Jeremias, não pastor... é um profeta que ganhou fama por ser um profeta Antônio Roberto. Desculpa, meu Antônio. É um profeta chorão. Todo mundo já ouviu falar isso, não já? O nome Jeremias significa o Senhor estabelece. Ele foi contemporâneo de alguns profetas de primeira linha, como Abacuque, como Sofonias, Ezequiel, Daniel. Alguns deles foi contemporâneo
exílio babilônico, e outros em Jerusalém, em Judá. Jeremias, meus irmãos, viveu num período, mas quando eu vou dizer extremamente complicado da história de Israel. Pense numa complicação. Mas quando eu estou dizendo difícil, complicado, é difícil. O ministério de Jeremias, meus irmãos, foi difícil, mas muito difícil. Foi muito. Porque ele foi chamado por Deus para exortar o povo de Deus num tema extremamente difícil de ser assimilado e de ser aceito. Preste atenção. Jeremias falou durante 40 anos. Pouco tempo? 40 anos. Ele falou sobre um assunto só. Só um assunto. É o único profeta da Bíblia que fala sobre um assunto. Então ele se exauriu de falar uma coisa só. Ele se esgotou de falar uma coisa só. E ele esgotou quem escutava ele. Imagina você escutar uma coisa 40 anos seguidos. Então durante 40 anos ele bateu numa tecla só. Só sol maior. Galera, eu lamento informar vocês, mas Jerusalém vai ser destruída. 40 anos falando isso. Nós seremos dominados pelos nossos inimigos. Eu estou avisando vocês, nós vamos ser cativos, nós vamos virar escravos. A ira de Deus vai vir sobre nós. Sabem por quê? Por causa da nossa desobediência. Vocês praticam uma coisa que abomina Deus. Deus tem a abominação por idolatria. Deus não aceita isso. Deus não tolera a idolatria. E pense uma coisa que eu vou dizer. Idolatria não é só santo, não. Nós idolatramos, às vezes, muitas coisas. Porque tudo que a gente põe no primeiro lugar acima de Deus é idolatria. Presta atenção no que eu estou dizendo. Deus abomina a idolatria. A ira de Deus venceu pessoas idólatras. É por isso que a gente vê tanta coisa ruim no mundo. Porque a gente fala, Deus é amor, Deus é bondade, mas Deus se ira. E Deus se ira com uma ferocidade impressionante. Nós vamos ver isso hoje, está na Bíblia. Não é eu que estou inventando, não. Jeremias vai me dizer. Então, a verdade é o seguinte, quando a gente fala coisas que são desconfortáveis, que são difíceis, incomoda, não incomoda? Por exemplo, quando eu venho aqui domingo e falo coisas que incomodam, e principalmente quando eu falo coisas que a carapuça ausenta em algumas pessoas, incomoda ou não? Eu só sei que eu falo autorizado por Maria Tereza. Mas eu sei que incomoda. Verdades são difíceis de ser aceitas. Então agora você imagina uma verdade ser repetida por 40 anos. Era ou não de aborrecer qualquer um? Por isso que Jeremias ele sofreu sérias perseguições. Jeremias foi preso, ele sofreu privações, ele sofreu demais. Eu vou dizer para vocês, Jeremias foi de longe o profeta que mais sofreu na Bíblia. Mas ele não se calava. Ele era odiado, mas ele não se calava. O povo da idolatria. E Jeremias dizendo, gente, vamos acabar com isso, Deus vai acabar com essa imundície suas. Eu estou avisando para vocês, vai ser bronca, vai ser duro, Deus vai pegar pesado. Jeremias, por causa disso que ele falava, ele chegou a ser preso no templo. Presta atenção, um profeta preso no templo. E colocado no tronco. Está lá em Jeremias 21, depois vocês lerão. Jeremias sofreu tanto, meus irmãos, que ele pensou em desistir do ministério dele. Jeremias chegou no nível de sofrimento tão grande que ele amaldiçoou sua vida. Jeremias 20, 14 e 18, está no livro dele, ele fala assim, maldito o dia que eu nasci. Ele fala. Olha como é que ele diz. Maldito o dia que minha mãe me deu à luz. Ele questiona Deus, ele fala, por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Presta atenção nisso. Por que eu nasci para passar por essa vergonha, por essa tristeza, por essa dor que eu estou passando? Olha o nível de sofrimento do cara. Jeremias chegou a um limite humano
tão atroz que quase que ele atravessa a linha muito tênue da lamentação para a blasfêmia. É muito tênue essa linha. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E aí a gente precisa prestar atenção numa coisa. Vozes proféticas. Pastores cansam. Presta atenção no que eu vou dizer. Vozes proféticas se cansam. Vozes proféticas se exaurem. Vozes proféticas pensam em desistir. Pastores pensam em desistir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas Jeremias tinha um chamado. E o chamado dele falou mais alto. Ele não desistiu. Guardadas as proporções, meus irmãos, nossas vidas também passam por períodos assim. A gente tem dia que a gente não quer nem sair da cama, é ou não é? A gente quer ficar no isolamento, no sossego, na paz. Israel, até orar fica difícil. Até orar fica difícil. É por isso que Paulo diz lá em Romanos, Israel, assim, que o Espírito Santo tem que interceder por nós em certos momentos. A gente não sabe orar. Paulo diz. O Espírito Santo traduz. A gente fala para Deus, eu não aguento mais isso. Não dá mais, eu não aguento. Eu não aguento mais isso que eu estou passando. Aí o Espírito Santo intercede e fala assim, ele aguenta assim. Ele aguenta assim. É só um momento que ele está passando. Ele aguenta assim, é só um momento. E meu Evandir tem hora que ele fala assim, Deus, eu não aguento mais não. Eu não aguento não. Aí o Espírito Santo fala para Deus, ele aguenta sim, ele aguenta. É suportável sim. Fortaleça ele, Deus. Renove ele, dê ânimo para ele, Deus atende. É assim que o Espírito Santo intercede por nós, irmã Vera. Em dias assim, meus irmãos, é que nós precisamos de ajuda do alto, para que nossas lágrimas sejam enxutas, para que haja renovação de nossa esperança. Então é Jeremias que com autoridade, porque eu sempre falo uma coisa, quem não vivencia não tem autoridade de falar. Você é um mero consultor. Você é um teórico. Porque é quem vivencia que tem autoridade de falar. Quem não vivencia não pode falar. Fala de atrevido. Mas você não pode falar de uma coisa que você não vivenciou. Você não tem autoridade. Jeremias fala com autoridade sobre lágrimas e esperança. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações. Nós vamos ver só 4 versículos. Lamentações 3. Versos 21 e 25. E fique com sua Bíblia aberta em Lamentações, tá? Nós vamos passear hoje por esse livro. Vocês vão ver como esse livro é maravilhoso, diferente na Bíblia. Lamentações 3, a partir do verso 21 até o verso 25, diz Jeremias nas suas lamentações: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada dia, a cada manhã. Grande a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Verso 25. Bom é o Senhor para o que esperam nele. Isso é um homem no estado de sofrimento indescritível que diz essa palavra. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Eterno, soberano Deus, Pai nosso que está nos céus, sua palavra foi lida, acabou de ser lida, Senhor. Ela tem poder de nos transformar. Ela pode sim transformar nossas lágrimas em esperança. Pode sim, Senhor. A tua palavra pode transformar nossos desafios em superações. Por isso, Senhor Deus,
neste momento me use generosamente. Oculto à sombra das cruzes de Cristo. Não posso aparecer, ela precisa estar oculto à sombra da cruz de Cristo. Para ser portador dessa verdade transformadora de vidas. Me use, Senhor Deus, a despeito das minhas limitações, das minhas incontáveis, inumeráveis limitações e fragilidades. Que o Espírito Santo, querido, intercessor, derrube nossas resistências nesse momento, todas as resistências que nós temos, os nossos achismos, e interceda ao nosso favor, Senhor, para que a sua palavra de fato faça o efeito para o qual ela foi enviada nesse momento. Faça isso, Senhor Deus, amorosamente, faça isso graciosamente, sem arrombar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Lamentações é um livro muito especial na Bíblia, mas muito especial. Ele é o livro mais diferente da Bíblia, irmão Antônio. E eu quero começar chamando a atenção para uma coisa muito importante. Não confunda lamentações com murmuração. Eu tenho ojeriza de gente que murmura. Eu tenho ojeriza de gente murmuradora. Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo uma pessoa murmurando. Porque lamentação é uma manifestação que é de direito nosso, que é um sentimento que a gente tem em razão de algum sofrimento que a gente passa, mas a gente está lamentando com fé, com confiança e com esperança. Essa é a diferença. Murmuração não. Murmuração é uma reclamação rasa, porque a gente é incrédulo, desesperançoso e principalmente ingrato. Todo murmurador é ingrato. Todo murmurador é ingrato. Quando a gente murmura, a gente está murmurando por uma coisa que não tem sentido, sendo que a gente tem muito mais coisa que Deus está dando. Todo murmurador é ingrato. O murmurador, ele é incapaz de analisar os benefícios de Deus. Por isso que eu tenho ojeriza de gente assim. O murmurador, ele só se queixa, meu Evani, só se queixa. Lamentações foi escrito por Jeremias logo depois que Jerusalém foi destruída. Jerusalém estava arrasada, a capital de Judá, Reino do Sul. E o povo foi levado cativo para a Babilônia. A forma literária desse livro é uma obra-prima. São 5 poemas, 5 capítulos. Cada capítulo é um poema. E ele foi escrito num ritmo que a gente chama, nós teólogos, um estilo de canções fúnebres dos israelitas, que a gente chama de acrósticos. Abre Lamentações, você vai ver. Cada capítulo tem 22 versículos. Exceto o terceiro. E eu vou explicar por quê. Cada capítulo tem 22 versículos. E olha que coisa maravilhosa. Cada versículo corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico. Se fosse português, era assim. O versículo número 1, letra A. O 2, letra B. O 3, letra C. Estão compreendendo? Estão entendendo? Então, os capítulos 1, 2, 4 e 5, eles são acrósticos simples. Cada versículo corresponde a uma letra do alfabeto. O capítulo 3 é um acróstico triplo. Quer dizer que cada 3 versículos, uma letra do alfabeto. Por isso que ele é 66 versículos. 22 vezes 3. E esse 22 vezes 3 é o capítulo da esperança. Preste atenção na dificuldade de escrever um livro assim. O capítulo número 1, de Lamentações, fala a respeito de lamento. O número 2, por que ele lamenta? Por causa da destruição de Jerusalém. O capítulo número 2, ele fala de justiça, a ira de Deus vindo sobre Jerusalém, o povo de Judá, sendo derramado em razão do pecado e da idolatria.
O capítulo número 3 fala de esperança, é uma oração, onde nós lemos, fala de misericórdia em meio à aflição, é um acróstico triplo. Ele implora 3 vezes mais por misericórdia. No capítulo número 4 é uma confissão, chamado ao arrependimento para aplacar a ira de Deus. Olha que coisa bonita construída. O capítulo 5 é de clamor por restauração. Depois que tudo acontece, ele clama por restauração. É por isso que nós teólogos dizemos que Lamentações é um livro que descreve o sofrimento com todas as letras. Lamentações é um livro que descreve o sofrimento com todas as letras. É profundo, não é, Israel? Então, Lamentações, além da inspiração do Espírito Santo, olha que coisa. Além da inspiração do Espírito Santo, ele foi muito refletido. Vocês estão compreendendo a complexidade para escrever o livro? Então, imagine a profundidade de escrever um livro inteiro com a técnica literária dessa. Até hoje, especialmente na sexta-feira, os judeus, eles vão lá para o Livro das Lamentações fazer orações. Até hoje, especialmente na sexta-feira. Meus irmãos, Jerusalém é de longe a cidade mais arrasada e destruída da humanidade. Só para vocês terem noção, Jerusalém já foi destruída 12 vezes. Não há precedente na história da humanidade. 12 vezes reconstruída. Jerusalém já foi sitiada 23 vezes. E Jerusalém já foi atacada por povo inimigo 52 vezes. Jerusalém já foi capturada por inimigos 44 vezes. É ou não é de longe uma cidade vitoriosa? E a primeira, presta atenção, e a mais feroz foi essa de Jeremias, quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Meus irmãos, a situação ficou tão tenebrosa, olha o que eu vou dizer, a situação ficou tão assombrosa, tão terrível, que a Bíblia diz, não é história, que está no livro de história não, é a palavra de Deus diz, que mães caridosas, mães amorosas, não é mãe porqueira não, não é mãe assassina como nós temos hoje não, mães caridosas, o profeta usa a palavra, mães caridosas, amorosas, cozinhavam seus próprios filhos para se alimentar. Dá para ter noção do nível de sofrimento? Então preste atenção. O nível de desumanização chegou a um ponto que mães bondosas cometiam a aberração, a monstruosidade, a malignidade de cozinhar e comer seus próprios filhos. Está na Bíblia. Se você for lá em Lamentações 4:10, Flávia, você vai ver isso. Lamentações 4:10, está escrito aí. Prestar atenção na gravidade da situação. É diante desse cenário, meus irmãos, indescritível, não tem palavra que descreve isso. De desolação, de calamidade. Que o profeta com a alma dilacerada, ele menciona, invoca, busca a única alternativa para aliviar aquele sofrimento atroz que podia consolar a dura realidade, a amarga realidade da vida deles. Eu quero, eu preciso, eu necessito trazer à memória, eu preciso relembrar eventos que aconteceram em minha vida que possam me trazer esperança. Dá para a gente se colocar no lugar de Jeremias? Preciso recordar coisas que me sustente
no presente. E que me dê expectativa para o futuro. Verdade é o seguinte, todos nós temos recordações de coisas boas e ruins que aconteceu na nossa vida. Todos nós temos. Mas eu creio, vou falar uma coisa que eu não tenho medo de errar, eu creio que nem de longe as coisas ruins que aconteceram nas nossas vidas pode se parear, se assemelhar ao que aconteceu na vida de Jeremias. Pode, Montano? Deixa eu falar para vocês uma coisa. No ano que eu vivi na África, eu constatei coisas assim que era de cortar o coração da gente, sabe? Sabe, meus irmãos, eu já cheguei em aldeias na África que eu via crianças, lugar que não tinha água, que nós tínhamos um projeto lá também que era de instalar água em aldeias. Locais que não tinha água, que as crianças pequeninas, elas ficavam coando água de poças de chuva, água barrenta, água marrom. E elas coavam aquela água com camisas de time de futebol. Aquelas camisas rasgadas. Então elas tiravam a camisinha delas rasgada e coava a água, e aquela água saía marrom. Eu já vi mães desnutridas, amamentando os filhos, aquela mochibinha do peito. E a criança chupando. Mas tinha semanas, meses que não tinha leite. Eu já vi com alegria, Flávia, com alegria. Casas que eram cobertas de capim. Presta atenção na palavra que eu estou usando. Com alegria, eu com alegria. Vendo casas que eram cobertas de capim sendo trocadas por telha de amianto. Sabe por quê? Porque para o nosso projeto isso indicava a melhoria da qualidade de vida daquelas famílias. Porque lá tudo é coberto com capim, nas aldeias. Então quando eles colocavam telha de amianto, eles pegavam os adobos e colocavam em cima das telhas. Não podia pregar a telha, porque aquele era uma poupança da família. A coisa apertava, ele lá tirava uma telha e vendia. Nem de longe. Qualquer coisa que a gente possa pensar em termos de gravidade pode se assemelhar ao que viveu Jeremias. E assim esse profeta que tinha uma mensagem, ele chora, mas ele tem esperança. Por que ele tem esperança? Porque ele cria na misericórdia, na fidelidade e na bondade de Deus. Ele sabia que são características do caráter de Deus que não tem fim. Sabe, meus irmãos, é verdade que nossas recordações, quando elas são más, ela vai nos machucar. E pode até nos paralisar. Mas também é verdade que quando nossas recordações são boas, elas nos impulsionam para a gente superar desafios. Renovar nosso ânimo e trazer esperança. Você quer ver como é que você é poderoso? Traga a memória, na sua memória agora, por exemplo, eventos e fatos que aconteceram em sua vida, que você sabe com absoluta convicção que foi um livramento de Deus. Você fala assim, não era para eu estar aqui. Isso foi um livramento de Deus. Traz ou não traz esperança? Hoje eu vou trazer muitas memórias minhas, algumas memórias minhas sobre recordações. Eu, primeiro emprego, formei muito novo, era menino. E aí eu fui fazer uma entrevista na primeiro emprego que eu tive. 100 quilômetros de casa. Fui de moto, emprestada do meu irmão. Fiquei tão feliz de ter passado na entrevista, o cara falou, você está contratado. Voltei com meu irmão na garupa. Celebrando aquilo. Tinha um trevo aqui, presta atenção. A BR estava passando aqui, e eu vim aqui.
Uma BR, não tinha trevo. Eu vinha tão sem noção que eu entrei direto na BR e não dei conta de virar na minha mão. Fui lá pro outro lado da contramão. Vinha um caminhão carregado, mas era um caminhão caçamba. Eu só me recordo, até hoje, que a única coisa que eu fiz foi tirar a cabeça da caçamba do caminhão. Porque eu ia bater no meio, se fosse um caminhão maior, se fosse um ônibus. Mas Deus providenciou ser um caminhão curto. Então eu tirei a cabeça e passei raspando, só vi aquela caçamba de ferro assim perto de mim. É ou não é livramento? Não era para Moisés estar aqui, mas Deus tinha propósitos. Percebe como isso não traz esperança? Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Israel, Ele é o meu Deus de sempre. Ele precisa nos trazer a memória do cuidado que Ele tem na nossa vida. Então Jeremias vê a cidade dele arrasada, nessa situação que eu descrevi, que está na Bíblia. Povo na miséria, ele sente na pele a destruição. E Jeremias fala: preciso trazer a memória o que me traz esperança. Ele começa o capítulo 3 dizendo assim, olha como é que Jeremias fala no capítulo 3. Eu sou um homem que viu a aflição, eu vi o furor de Deus. Nós estamos falando de um qualquer, de um Zé Ninguém ou de um profeta? Um profeta, um homem de fé, que falava de Deus, nascido para isso. Mas profetas são humanos. E é com a alma dilacerada que Isaías consegue conciliar sofrimentos indescritíveis, gigantescos, com misericórdia, com bondade, com fidelidade. E com uma atitude extremamente simples, mas muito eficiente. Jeremias toma uma decisão. Quero trazer à memória o que me dá esperança. É uma decisão. Entenda isso, meu irmão. Isso é uma decisão tomada pelo profeta. E essa decisão que ele toma com 3 posturas, que nós vamos comentar aqui rapidamente. 3 posturas. Mas é uma decisão que Isaías toma. Primeira postura de Isaías. Jeremias. Primeira postura. Eu sei que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos aniquilados. Porque elas não têm fim. E elas se renovam toda manhã. Olha que coisa interessante. Olha que coisa. Ele olha para aquele cenário de terra arrasada. E agora eu pergunto para vocês, parece ou não paradoxal você falar de misericórdia, Israel, com desgraça junto? Misericórdia com desgraça. É ou não é paradoxal? O que Jeremias está dizendo é o seguinte, meus irmãos: apesar de tudo que fizemos, da ira de Deus sobre nossas vidas, apesar do quanto nós desprezamos Deus, apesar de nosso desrespeito, Deus ainda continua nos preservando, nós ainda não fomos consumidos. A disciplina foi dura, notória, porque Deus nos avisou claramente: eu não tolero idolatria. Mesmo assim, essa era a nossa prática. Mas Deus mandou uma dosagem homeopática para não nos destruir. Olha a homeopática de Deus. Presta atenção nisso. Ele não nos aniquilou, Ele não nos exterminou. Porque é o seguinte, se você parar para pensar, a disciplina de Deus, qualquer disciplina, ela sempre parece paradoxal com misericórdia, não é? Disciplina e misericórdia parece que é coisa que não anda junto, com compaixão. E eu vou afirmar para vocês, Deus sempre disciplina com dor.
Deus não tem prazer na disciplina, Ele sempre disciplina com lágrima nos olhos, sempre com dor. Você quer ver como é que isso é notório? Todos nós que temos filhos aqui sabemos disso. Todos nós. Disciplinar nossos filhos é dureza. Dói na gente. Todo pai sabe disso, toda mãe sabe disso. E a gente sabe que a gente não disciplinar, o mundo fará, não é assim? Vou começar umas recordações. Quando Lucas nasceu, Igor já tinha quase 4 anos. A diferença deles é quase 4 anos. Quando eu cheguei com o Lucas em casa no colo, falei, filho, você agora tem um amiguinho, um irmão que você vai cuidar dele. É um presente que Deus te deu. Então preste atenção no que eu estou te falando. Você agora tem a obrigação de cuidar do seu irmão, porque você é mais velho que ele. Não briguem, porque quem briga é cachorro. Vocês precisam ser amigos, não briguem. Um dia eu cheguei, eles tinham brigado, briga feia. Não foi eu que comecei não, pai, foi Lu que começou. Peraí. O que eu falei para vocês? Que vocês precisam ser amigos. E Igor precisa proteger Lucas. E Lucas não atentar a Igor. Não foi isso que eu combinado? Vem cá os dois. Presta atenção no que eu vou dizer. Tinha um canil na minha casa, o cachorro chamava Bob. Eles tinham 2 cachorros. Um cachorro de guarda, que era ficar preso no canil, enorme. E um cachorro que brincava com ele, que eu chamava de Mini, que era um pequenininho. Vem cá os dois, me dá a mão de papai aqui, um de cada lado. Fui pro canil, soltei Bob e coloquei os 2 lá dentro. Coloquei meus 2 filhos dentro do canil. Eles não acreditaram naquilo que eu estava fazendo. O canil tinha uma grade na frente. Eu coloquei eles lá dentro, tranquei o canil. Eu vi a mãozinha deles assim no canil, olhando para mim com aquela carinha assim, assombrados os 2. Eu virei as costas, porque a dor era tão grande no meu coração. A dor era tão grande que eu não queria que eles me vissem chorando. Virei as costas, porque a casa ficava afastada do canil, dei aí uns 20 ou 30 passos, entrei na casa, e eles ficaram lá os 2, olhando assim. Eu olhava de vez em quando, estavam os 2 lá com a mãozinha na grade. E meu coração dilacerado de dor. Pai humano, pai humano. Tá na minha memória até hoje. Dói em mim até hoje. Mas hoje eu admiro o cuidado que um tem com o outro. Um dia eu cheguei, eles estavam brincando os 2. Estavam brincando os 2 e um primo. Numa rede. E lá em casa tinha uns bancos de concreto. E eles balançaram o Lucas, que era o pequenininho. E Lucas arrumou a cabeça na rede, na quina do banco. Desse jeito aqui, ó. Sangrou, mas sangrou muito. Aí foi aquele desespero, o Igor chorando, eles chorando, e Lucas chorando, aquele desespero. E eu saí lá de dentro de casa, correndo, o que foi? E Igor naquele desespero. Pai, Lu, machucou. Eu nunca vi um menino tão desesperado na minha vida. Ô, Lu, me perdoe. Calma, Igor, calma. Isso acontece, filho, calma. Até hoje eu admiro a postura de Igor quando ele é capaz de ficar no sacrifício para proteger o irmão. Igor é especialista no mercado financeiro. Ele começou a ensinar Lucas a trabalhar no mercado financeiro. Às vezes Igor estava super apertado, no que a gente chama de margem para operar. E ele falou, pai, eu sacrifiquei um pouco, eu tirei um pouco da minha margem para passar para a Lu, para ele aprender a operar. Eu tenho muita admiração por meu filho ser assim, sinceramente. Eu estava preparando essa mensagem. Igor mandou uma mensagem para mim dizendo assim, pai, olha quem veio tomar café, tomar
tomaram café conosco. E continuou, me emocionei ao lembrar de Vó Maria. Dona Maria, minha mãe, tinha 2 papagaios, era o xodó dela. Memórias afetivas. Respondi para ele, eu imaginei que você ia falar sobre isso. Porque obrigado, meu filho, você acabou de me dar o tema da minha mensagem de domingo, lágrimas e esperança. Meus filhos sabem o pai que tem. A disciplina que eu dei para eles nunca anulou o respeito e o amor que eles têm por mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jeremias sabia o Deus que tinha na vida dele. E apesar das lágrimas nos olhos, ele sabia que Deus era misericordioso, com renovação todo dia de suas misericórdias. Todo dia. Segunda postura de Jeremias. Eu sei que Deus é fiel. Eu sei que Deus é fiel. Grande a sua fidelidade. Jeremias contempla o cenário e diz: como está difícil a situação, como é dolorosa, como é cruel, mas eu não posso esquecer que Deus é fiel. De novo, parece paradoxal. Fidelidade. Mas isso é paradoxal numa leitura rasa. Porque a visão de Jeremias está além. Ele vê que todo aquele sofrimento foi resultado de quê? Escolhas. Foi ou não? Eu estava pensando, quando eu estava falando dessa mensagem, eu estava pensando, gente, igualzinho o Brasil hoje. Mano. O Brasil indo para o buraco, indo para o abismo. E grande parte da população aplaudindo o que está acontecendo. É um negócio impressionante. Então Jeremias enfatizava: nós estamos colhendo o que nós semeamos. Não foi falta de aviso. 40 anos que eu estou dizendo, que eu estou avisando. Tem 40 anos que eu alerto. E ninguém está dando atenção às palavras do profeta. Deus não pode se negar. Ele mandou avisar. E ele falou que a ira dele ia vir. Então Deus está cumprindo o que ele prometeu. A lição está sendo dura, está sendo amarga, mas necessária. Nós vamos ficar cativos durante 70 anos. Olha, ele avisou. Nós vamos aprender a lição dura e amarga, 70 anos. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, nós temos total liberdade de fazer nossas escolhas. Mas nós temos que administrar as consequências. Lembre disso. Deus nos possibilita, deixa. A gente escolhe. Mas as consequências cabe a nós administrar. Por isso que traga à memória as promessas de Deus. O profeta Isaías diz assim, ó: uma mãe pode esquecer o seu filho. Pode esquecer de amamentar seu filho, mas Deus nunca esquece de seus filhos. Presta atenção em uma coisa. Quando Deus sai do Egito, Flávio, olha, o povo sai do Egito. Deus liberta eles, atravessa o mar. E Deus fala com eles: agora vocês vão atravessar um deserto. 40 anos atravessando o deserto. E Deus fala assim: irmã Hilda, hoje vai ter comida, é o maná. Não guarde maná. Não guarde. Amanhã tem mais. O povo desobedecia. O maná apodrecia, cheirava mal, dava bicho. Está escrito na Bíblia, dava bicho. Êxodo 16, 19 e 20. Depois você confere. Durante 40 anos, Deus falando isso, dando provisão, e o povo desobedecendo e guardando. Pense num povinho difícil. Traga à memória a fidelidade de Deus. Todo dia Deus tem provisão para nós. Israel, eu tinha um amigo que partiu para a glória faz
3 anos, ele foi em janeiro de 22, com 50 anos. Eu estava voltando de uma viagem com ele. Eu já contei essa história aqui, mas você não sabe. É por isso que eu lembrei de você quando eu estava preparando essa mensagem. Ele chamava Israel também. Ele estava voltando comigo de Alagoas. Dá de Pão de Açúcar, quase na divisa disso, de Sergipe. Aí nós paramos no meio da estrada para comer. Israel era bom de prato igual tu. Aí ele pegou, é o mal dos Israel. Aí ele pegou, parou para comer, colocou aquela. É o bem. Parou aquela pratada assim, pôs aquele tanto de comida. Eu fiquei olhando o cara é bom de garfo. Aí ele acabou de comer, apertou na barriga assim, falou: irmão, 35 anos de vida eu já tenho. Todo dia Deus proveu pelo menos 2 vezes por dia. Aí ele fez uma conta. 35 anos, vezes 360 dias no ano. 365. Vezes 2 vezes, 25.555 vezes que Deus já me proveu. Todo dia, Moisés. É verdade que teve dia que foi só o cuscuz. Lembra dessa frase dele dizendo? É verdade que teve dia que foi só o cuscuz, no almoço e na janta. Mas ele nunca deixou faltar. Deus é Deus. Provisão de Deus se renova em nossa vida todo dia. Que você esteja nos braços do Pai, meu irmão. Terceira postura de Jeremias. Eu sei que Deus é bom. A bondade dele alcança a gente. A bondade de Deus alcança os que esperam nele. Por maior que seja a aflição, nunca esqueça, a misericórdia de Deus nos seguirá. A bondade de Deus nos seguirá. Por maior que seja a desolação, traga a memória que a bondade de Deus faz parte do caráter dele. E não tem como extinguir, porque faz parte do DNA de Deus. Pode reparar, um dos argumentos mais usados por quem é incrédulo é bater na gente falando o seguinte: bom, se Deus é tão bom assim, por que ele deixa você passar por isso que você está passando? Muita gente, às vezes dentro da igreja, pensa assim com o irmão Evandir: por que Deus é tão bom para o irmão Evandir? Por que ele está deixando o irmão Evandir passar por isso? Eles falam assim: se Deus é bom, por que deixou você entrar numa fria dessa? Se Deus é bom, e por que ele não se importa com você e tira você dessa situação? Essa é uma visão distorcida do caráter de Deus. Isso é uma visão de religioso, de incrédulo, de ateu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque pessoas que pensam assim querem ter uma relação utilitária com Deus. Deus é para essas pessoas um supermercado espiritual. Aí eles vão lá numa prateleira, pegam o que eles querem da bondade de Deus. A bondade de Deus tem que estar disponível para eles, para o acesso deles, ao dispor deles. Tudo que eles precisam ir pegar. Deus é bom, independente dele nos servir. Entenda isso. Porque Deus é plenamente bom. Por que Deus é plenamente bom? Porque Deus é amor. Deus não exerce amor. Deus é amor. Bondade de Deus é plena. E Deus é bom, não é porque Ele faz a nossa vontade, mas porque Ele faz a vontade dEle, porque Ele quer para nós o melhor. E nós nem sequer sabemos o que é melhor para nós. Então, quando nós estamos disciplinando nossos filhos, como eu fiz com Igor e Lucas, coloquei-os no canil, eles iriam virar para mim, olhar para mim e falar: papai, isso é muito bacana, viu, papai? Ia falar isso, porque na hora que a gente está disciplinando, é insensato olhar para a bondade. Mas eles só vão entender na maturidade. Olha como é que Deus trabalha. A gente só vai entender quando adquirir maturidade espiritual. É por isso que normalmente nossos filhos disciplinados, preste atenção no que eu vou dizer,
Filhos disciplinados vão dar orgulho para os pais. Pode observar. Se teve um desvio qualquer na educação, vai dar trabalho. E filhos rebeldes, faltou disciplina no trato. Pode reparar. A bondade de Deus, meu irmão, não é avaliada por nossas vidas, por assuntos, por eventos pontuais. A bondade de Deus ela é avaliada pela percepção nossa do todo. Todos nós, se eu fosse perguntar aqui um por um, teriam um testemunho de dar de bondade de Deus na vida de vocês, sim ou não? Sim. Preste atenção, cérebro humano, a gente não precisa nem raciocinar muito, cérebro humano, se ele ficar 1 minuto sem oxigênio, 1 minuto sem oxigênio, nós não temos nenhum problema. Mas se ele ficar de 1 minuto a 3 minutos, vai ter células estressadas e sequelas sérias. 1 a 3 minutos. 4 a 5 minutos, danos irreversíveis. 5 minutos. Anoxia cerebral. 5 minutos. Quantos minutos tem no dia? Então esse idiota que fala que Deus é não sei o que, Deus não sei o que, não sabe nem sequer fazer um raciocínio dessa forma. A Bíblia está cheia de exemplos assim, de servos de Deus. Lembra de José do Egito? José do Egito. Vendido pelos irmãos como escravo. Parecia terra arrasada na vida dele. Se transformou em quê? Governador da maior império daquela época. Jó, vai lá, pode tocar nele. Pode fazer o que você quiser com ele. Não tire a vida dele. Jó ficou numa pior. Feridas dos pés à cabeça. Eu te conhecia por ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Paulo, se tem um camarada na Bíblia que tem autoridade para falar sobre sofrimento e provações, é Paulo. Esse sim. Deus, eu não aguento. Esse espinho na minha carne está me matando, Deus. Me livre disso. 1 oração, 2 orações, 3 orações. Meu servo, a minha graça te basta. Bondade de Deus, o amor de Deus. Por quem não merece, atinge o ápice. Quando ele pega o seu próprio filho, único filho, e coloca na cruz para nos redimir de todos os nossos pecados. Deus é bom, traga à memória orações respondidas. Eu tenho um sobrinho que eu mais Joso gostava muito dele. Ele chama Alisson. Ele mora hoje lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Quando o Alisson tinha pequenininho, a idade de, sei lá, 2, 3 anos, junto. Ele é mais ou menos da mesma idade de Igor. Alisson teve um tumor cerebral, no cérebro. Eu cheguei um dia em casa, meu pai estava com ele no colo, sentado na frente de casa com ele no colo. Eu olhei para a carinha de Alisson e falei, meu Jesus. Um olho para um lado, outro olho para o outro. Eu falei, meu Jesus. Muita gente orando por Alisson. Orações. Alisson tinha uma avó que orava, que tinha uma proximidade muito grande com Deus. Dona Maria José orou por Alisson. Alisson foi operado de um tumor que, segundo disseram para mim, estava quase o tamanho de uma laranja. Dia que foi da cirurgia de Alisson, estava a família toda reunida. Aí chegou uma pessoa da família e disse, Dr. João Jacques, que era o médico que operou, fez o possível. Mas, enfim, coisa muito séria. Minha mãe saiu e começou a chorar no quintal. A vizinha do lado olhou para ela e falou, Dona Maria, nós oramos, deixe na mão de Deus. Hoje Alisson é um líder da igreja em Jaraguá do Sul.
Pai coruja de duas lindas crianças, Benjamin e Liz, servindo ao reino de Deus de forma maravilhosa. Lágrimas, dores, angústias, aflições, faz parte do nosso pacote de viver. E Jesus deixou claro isso: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo diante dos desafios. Jeremias nos diz: eu passei por uma imersão, uma residência, Flávio, longa, estágio prolongado, vivência por anos e anos. Eu tenho autoridade para dizer, mas encare a realidade corajosamente, não camufle a dor, chore, derrame lágrimas, mas tenha coragem, força para dizer: eu quero, eu preciso, eu vou trazer à memória o que me traz esperança. Por quê? As misericórdias do Senhor não têm fim. Sua fidelidade é indiscutível e sua bondade nunca vai nos abandonar. Nunca. 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 Vou concluir. Está na hora, não está? O profeta Jeremias vivenciou plenamente o que ele mesmo profetizou. Olha que coisa, Flávio. Ele vivenciou o que ele profetizou, porque ele profetiza uma coisa que vai acontecer no futuro, mas ele profetizou, ele ficou vivendo aqui. A prova foi tão dura e tão difícil que ele quase desiste da missão. Diante do sofrimento, Jeremias chegou no limite, igual eu falei, da linha tênue que separa indignação, revolta, lamentação de blasfêmia. Quase. Isso é fato, está na Bíblia. Ele teve embates violentos com Deus. E ele sabia de sua missão, e ela foi árdua, porque ele foi escolhido antes de nascer. Deus diz para Jeremias: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Eu já te consagrei, te constituí profeta das nações. Jeremias 1:5. Então preste atenção. Preste atenção. O cara foi vocacionado antes de nascer. E ele teve muita dificuldade em entender a razão porque Deus derramou sua ira sobre o povo. Aí Deus precisou compartilhar com Jeremias, Simone. Jeremias, deixa eu te explicar porque eu estou fazendo isso. Eu preciso te explicar porque eu estou cumprindo esse propósito. Aí você vai no capítulo 13 de Jeremias, do livro que ele escreveu. Tem uma história muito interessante. É um rito de consagração. Jeremias, vou te explicar. Eu vou te explicar, Jeremias, o motivo que você precisa ter dedicação absoluta. Jeremias, vá no Shopping Recife, ou Rio Mar. Não, Boa Vista é melhor, Jeremias. Vai lá e compre um cinto e coloque em você, um cinto. Não deixe o cinto molhar, preste atenção na história. Jeremias ficou todo feliz da vida com o cinto. Olha, é o único lugar que fala que Jeremias ficou feliz, Flávio. Aí Deus falou com ele assim: Jeremias, você sabe esse cinto bacana que você está usando? Vai lá no rio Eufrates, coloque ele na margem do rio, Jeremias. Presta atenção. Se é o Eufrates, irmão Antônio, que a gente pensa que é, sabe onde ficava? 800 a 1000 quilômetros de distância. Era daqui em Salvador, irmão Antônio. Vai lá, Jeremias, esse cinto, você está tirando onda com ele? Vai lá e coloca na beira do rio. Jeremias foi. Foi lá. Caminhando, foi de Uber não. Nem de avião. Foi caminhando, chegou lá, colocou o cinto lá. Passou uns dias, Jeremias falou: cara, tá tão feliz com o meu cinto. Aí Deus falou com ele: Jeremias, você lembra do seu cinto? E a Bíblia fala então, interessante. Passaram muitos dias. Aí Deus falou com ele: Jeremias, lembra do cinto? Vai lá buscar ele.
Vem Deus de novo com esse negócio de cinto. Eu acho que Jeremias pensou desse jeito. Vem Deus de novo com essa história de cinto. Vai lá, Jeremias. Quando Jeremias chegou lá, voltou e encontrou o cinto. Num estado terrível. Apodrecendo. Decomposto. Nojento. Fedorento. Não prestava para nada. Aí diz, pega o cinto. Eu vou pôr esse cinto. Tem fedorento desse? Aí Deus diz para Jeremias, está vendo? Você está sentindo nojo do cinto, não está? Estou. Mas você não já gostou do cinto? Já. Jeremias, esse é o meu sentimento pelo seu povo, Jeremias. O comportamento desse povo, Jeremias, me dá nojo. O comportamento desse povo, Jeremias, cheira mal, Jeremias. É coisa asquerosa. A ficha de Jeremias cai. Jeremias sente em dose homeopática o que Deus estava sentindo. Dose homeopática, porque se fosse na dose devida, ele não aguentava. Aí Jeremias recebe um choque de realidade. Deus fala com ele, foi cansativo, você vai ir lá e voltar? Foi. Aí você tornou e voltar, foi cansativo? Foi. É igual eu estou, Jeremias, cansado desse povo. Estou cansado. É cansativo para mim, Jeremias, lidar com esse povo maligno, idólatra, que se recusa a ouvir minhas palavras através da sua boca. É por isso, meu profeta, que você não pode desistir da sua missão. Não desista. Aí Jeremias não desiste, não joga a toalha, continua a missão. Jeremias reconhece de fato que Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus é bondoso. Jeremias fala, eu não posso esquecer disso. Isso renova minhas esperanças. Meus irmãos, Jeremias foi o profeta mais citado por Jesus. Tinha relevância ou não? Jeremias profetizou que haveria um renovo. Ele fala em Jeremias 23, 5 e 8, e de 33, 14, 16, ele profetiza a vinda do Messias. Porque Deus compartilhou com Jeremias o sentimento que ele tinha. Jesus compartilhou com seus discípulos o sentimento que ele tinha. E é Paulo que nos exorta e nos lembra, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses. Quando discípulos de Jesus são convocados para ser luz e sal, é Jesus dizendo, tenha em vocês o mesmo sentimento meu. Lutas, aflições, sofrimentos, não podem ter poder de destruir suas esperanças. Por isso que o salmista diz assim, olha que coisa bonita. Deus recolhe cada uma de nossas lágrimas. Cada uma. Salmo 56, 8. E é por isso que João diz em Apocalipse, uma promessa maravilhosa que nós não podemos deixar de esquecer. Uma promessa que nos inunda de esperança. O Cordeiro de Deus vai enxugar toda lágrima de nossos olhos. É para qualquer um isso? Na vida nós teremos aflições, meus irmãos. Mas vai passar. É promessa daquele que é o quê? Misericordioso. É aquele que é fiel. Aquele que é bom. Então não limite Deus. Não limite Deus ao mau momento. Traga a memória o que te traz esperança. Seja qual for o problema que a gente está passando agora. Que você está passando agora. Seja qual for a dor que aflige a sua alma hoje. Eu quero conceder agora, antes de terminar essa mensagem, uma oportunidade para você agora trazer à sua memória. Presta atenção no que eu vou dizer. Um fato em sua vida que valide a presença de Deus em sua vida e demonstre como ele agiu.
te livrando, te sustentando, te encorajando. Só você sabe. Só você sabe. Só Ele podia agir naquele momento. Só você sabe. É ou não, Mário? Só você sabe que Ele podia te dar esperança. Isso é uma consagração. Para você nunca esquecer que Deus compartilha conosco, como parceiro, momentos de aflição. Traga à memória o que pode encher seu coração de esperança agora, enquanto nós vamos escutar essa música. Muito obrigada. Momentos eu consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo
com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Traga a memória, meu irmão, pode lhe dar a esperança e consagre isso ao Senhor. A honra, a glória, a força, o poder, o louvor ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Porque Ele já pagou integralmente o preço de nossa redenção. Está tudo pago. Está tudo pago. Dívida zerada. Celebre a Deus em teu viver. Celebre a Deus em teu viver. Traga à memória os feitos que Ele tem feito em sua vida. Ele é sim misericordioso, Ele é fiel, Ele é bondoso. Quem nele confia, quem em Deus confia, derrama lágrimas sim, porque faz parte da vida. Mas nunca, jamais, nada pode roubar nossa esperança. Amém. Amém. Graças a Deus.